AT de amanhã da LPG. Eu tô tão confusa nesses formulários. Amanhã vai ter AT de LPG, 17 horas da tarde, no e-mail novo, mas ela Né? é da primeira ou segunda unidade. Vai ser no novo, certo? Mas referente à segunda unidade. Segunda unidade, entendi. Obrigada. Isso. Nara. Boa tarde, professor. Oi, Vinícius, boa tarde. Não vai ser a terceira AT da primeira unidade, não? Sim, mas eu vou postar no ambiente novo, Ah, certo. Entendi. certo? Obrigado. Porque, na verdade, como a Ana disse aí, tá confuso para você, imagina para mim. Então, o meu medo é o seguinte: eu poderia simplesmente deixar, não, vamos deixar, já que ainda é referente à primeira unidade, eu posso deixar no Classroom antigo, né? Seria até uma maneira que a gente concentraria tudo. Mas vocês sabem que vai ter colegas de vocês que dizem, ah, mas disseram que a partir do dia 21 ia ser no novo, né? Aí eu deixo a critério de vocês. Se vocês quiserem que a atividade de amanhã, que vai ser a terceira, né? A terceira atividade referente à primeira unidade, seja postada no Classroom, nesse aqui no antigo, né? Eu posto. Porque, na verdade, vou ser bem sincero com vocês, quem tem voz ativa são vocês que participam das aulas. Ponto. Então, se vocês disserem, não, poste no Classroom antigo, eu posto no Classroom antigo. Mas se vocês disserem, não, poste no novo, eu posto no novo. Digam aí, comente aí no chat. O que vocês decidirem, eu faço. Porque vocês são os únicos que eu posso ouvir, né? Porque são vocês que participam das aulas. Eu posto nos dois. O acesso que eu tenho a um, eu tenho a outro. Eu não tenho o que se acostumar, não, Matheus. É a mesma coisa, só vai mudar o, a conta, mas o ambiente é o mesmo. Mas mesmo assim, mesmo se eu colocar colocando no novo, eu vou colocar um aviso bem bonito, né? Para não dizerem que o professor não avisou. Pois beleza. Então vamos para o novo. O novo aqui venceu. Então a atividade, a referente à terceira atividade da primeira unidade da disciplina de linguagens vai ser postado no ambiente novo. Ok. Então vamos. Mas só amanhã, né, Matheus? Hoje não. Não vai estar feito alguns alunos aí que você marca às 16 horas e de 2 horas da tarde começa a perguntar por que ainda não está disponível. Vamos lá. Notepad, né? Ferramenta para a criação de páginas web, né? Utilizando HTML e CSS. E a gente vai dar continuidade a alguns exemplos práticos, onde a gente pode utilizar algumas propriedades do CSS para deixar o site, né, a página, mais interativa, mais dinâmica, tá certo? A gente fez, eu me recordo que a gente fez alguns exemplos, na verdade, referente a bordas arredondadas, né, e a imagens também arredondadas, certo? Mas para reforçar o conteúdo, eu vou mostrar para vocês aqui outras duas maneiras da gente desenvolver, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou criar o código HTML, né, com uma tag aqui H3, imagens, imagem com bordas arredondadas, ok? H3. E aí eu vou criar um parágrafo, né? Eu utilizo a tag P. Exemplo de imagem com
bordas arredondadas. Ok? E agora eu vou colocar o endereço da imagem, né? IMG SRC, muita gente troca aí, bota SCR, mas é SRC, vai ser igual, e eu vou colocar o nome da imagem, né? Ou o caminho. Se a imagem estiver na mesma pasta que o meu arquivo HTML, ela fica junto com o código HTML, que é o que eu não aconselho. Eu aconselho vocês utilizarem uma pasta para HTML, uma pasta para CSS e uma pasta para imagem, que é o que eu faço aqui, ó. Se eu vim aqui, então, ó, observem aqui, ó, eu tenho uma pasta estilos, que é onde eu guardo os arquivos CSS, tem uma pasta HTML, tem uma pasta imagens, tem uma pasta músicas e tem uma pasta vídeos, certo? Observe que eu coloquei aqui sem acento, é interessante você não colocar acento, porque às vezes você esquece alguma coisa e aí dá uma confusão, não consegue visualizar. Então, veja que vídeos e músicas eu deixei sem acento, certo? Tudo minúsculo, para deixar um padrão. Então, ó, essa minha imagem, a imagem que eu quero colocar nesse meu arquivo, eu até já salvei ontem ela aqui, essa daqui, Caruaru, certo? Caruaru, com a extensão JPG. Então, essa imagem Caruaru, ela está dentro da minha pasta imagens, né? Então, ó, vai ser aqui, dois ponto, barra, imagens, barra, o nome do arquivo, caruaru.jpg, tá certo? Então, esse é o canal da imagem. Aí eu posso colocar um alt aqui, com o texto, né? Cidade de Caruaru. Que é a questão da audiodescrição. O if, eu vou definir aqui o tamanho da imagem, vou colocar 300 e 300 por 300. Vou salvar. Exemplo, imagem, bordas. .html. Ok? Eu salvei o meu arquivo HTML. Se eu executar ele aqui, pode ser até que eu já consiga visualizar, sem as devidas formatações, mas possivelmente eu posso visualizar ele aqui. Certo? A imagem aqui. Pronto. É que a gente vai trabalhar no CSS agora. Vou abrir um arquivo em branco. CSS. Vamos salvar. Na minha pasta aqui, no caso, pasta estilos. CSS 34.css. Ok? E aí, ó, observe que eu vou trabalhar inicialmente aqui a configuração da minha imagem. Então, ela está na tag IMG. Observe que a tag aqui ela abriu e fechou aqui. Né? Não precisou colocar o barra IMG. Então, ó, aqui eu vou colocar IMG, abri e fechei. E aí eu vou criar uma borda aqui, né? Que é o raio da borda. Então, border, radius. E aí eu vou colocar 8 pixels. 8 pixels. Ok? Salvei. Vamos atualizar a página. Já sei, alguém sabe dizer por que não funcionou aqui? Porque faltou mudar o nome do arquivo CSS no código HTML. Então, ó, observem aqui, ó, que as bordas aqui, elas estão levemente arredondadas, tá vendo? Coloquei 8. Se eu aumentar aqui, colocar, por exemplo, 15. Salvei. Vamos atualizar. Ok, então ele vai
arredondando mais, tá certo? Então, utilizamos aqui apenas uma linha de código aqui. Posso simplesmente fazer isso aqui. Deixar tudo numa linha só. Ok? Se eu quisesse colocar uma formatação aqui no parágrafo, por exemplo, né? Então, ó, tag P, eu vi aqui P, abri, fechei as chaves, e aí eu poderia colocar aqui fonte, tamanho da fonte, então posso colocar tamanho 20. Então, vamos ver como é que fica. Ok, aumentou. Eu posso colocar o estilo da fonte, é o font family. Coloco aqui Times. Isso aqui, deixa eu botar outro aqui, acho que o padrão já é Time. Na verdade, acho que é o A que tem que começar maiúsculo. Isso. Então, se for o Times, o T aqui tem que vir maiúsculo também. Ok? Posso colocar também uma cor. Fonte color. Eu posso green. Ok? Então, no código CSS, foi que eu coloquei toda essa formatação. Eu defini que o tamanho da letra era 20 pixels, que o tipo da fonte, né, era o Times, e que a cor da letra, né, é o verde. Ok? E que a borda da minha imagem era de 15 pixels. Certo? Então, essa é uma possibilidade que você tem. Lembrando que aqui eu defini as... Deixa eu só ver aqui um negócio. Essa questão aqui, que muita gente se pergunta por que colocou esse nome, né, nesse alto aqui colocou o nome Cidade de Caruaru, na verdade seria São João de Caruaru. Alguns programas para deficientes visuais, né, como é que eles funcionam? Quando o deficiente visual, que utilizando lá o respectivo programa, ele coloca o mouse aqui em cima, aí esse alto, nesse espaço aqui que eu coloquei aqui São João de Caruaru, tá? Então ele vai dizer que aqui é uma imagem que faz alusão ao São João de Caruaru, entendeu? Então, quando você coloca esse texto aqui, né, após o Alt, então, se ele não faz no meu, porque eu não tenho nenhum programa instalado, mas se algum deficiente visual tiver esse programa e for acessar esse site, né, esse código, dessa maneira aqui, ele vai dizer que a imagem faz alusão ao São João de Caruaru. Né? Então, aí ele vai imaginar, né, o que é que seja o São João. Então, essa imagem tem balões coloridos, né, iluminados, você fica à vontade para você descrever aí, tá certo? Aqui, ó, eu posso aumentar o tamanho da imagem. Então, só atualizar, a imagem vai aumentar também. Ok? Então, caso você vai ser de acordo com o tamanho da sua imagem, né, da sua necessidade da página, você vai definir aqui o tamanho que a imagem vai se encontrar. Ok? Então, nesse exemplo, com as bordas arredondadas. Eu posso também, na verdade, eu vou aproveitar o mesmo. Para não mudar. Deixa eu ver aqui. Imagem com bordas circular. Ok? Nessa outra imagem aqui, deixa eu ver se ele vai permitir, porque na verdade tem dois aqui, né? Deixa eu ver se ele
Acho que ele não vai deixar, parece eu fazer. Não, não deixa. Eu teria que. Peraí, deixa eu criar uma div aqui. Acho que eu vou solucionar. Deixa eu ver se criando uma div e colocando essa imagem dentro, se vai funcionar. 2BR aqui, para pular a linha. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Pronto. E, na verdade, nem precisa aqui do... Aqui na div a gente vai criar um ID, e eu vou colocar aqui imagem 2. Certo? E no código aqui, imagem 2 vai receber, vamos ver se vai funcionar, tá? Vou colocar esse aqui. Só que agora eu quero com as bordas arredondadas. No caso, não vai ser pixels, vai ser porcentagem. Então, vai ser 50%. Certo? Vamos ver se vai funcionar. Cadê div? Vamos ver se o raciocínio vai... Não, não funcionou. Ele não entendeu. Imagem 2. Deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Excluir esse. Aqui eu vou substituir, ao invés de 15 pixels, eu vou colocar 50%. Certo? E quando eu atualizar a página aqui, ele vai ficar um círculo. Tá certo? Uma imagem no formato de... A imagem que você pegou, né? Ele vai cortar as bordas aqui e vai transformar ela em um círculo. Tá certo? Tudo isso, ó, utilizando apenas uma linha de código. Essa aqui foi só para fazer, digamos, com uma perfumaria, né? Só para trabalhar o texto. Mas para fazer aquilo lá, né? Deixar a imagem arredondada, eu precisei apenas de uma linha e definindo o raio da borda, né? Ou seja, o borda radius, 50%. Certo? Se eu colocar 10% e atualizar ele aqui, ele fica praticamente o que a gente estava fazendo, né? Então, por isso que aqui vai 50%. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta quanto a esse exemplo? Tudo tranquilo. Lembrando que o conteúdo referente à atividade de amanhã, né, a terceira AT de linguagens, é com o que a gente está vendo até hoje, tá? Então, o conteúdo até hoje é o que vai cair na atividade. O conteúdo que a gente vai ver amanhã, na aula de 9h20 amanhã, que vai ser pelo Classroom novo, aí já vai ser referente a, deixa eu ver, terceira unidade, né? Na verdade, a gente está na segunda ainda, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só raciocinar aqui, que é coisa demais, meu juiz. Então, não. Então, esqueçam o que eu falei. O assunto da atividade de amanhã é referente ainda ao conteúdo da primeira unidade. Então, se você for lá no... Cadê o Classroom? Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Classroom, vou pegar a turma segundo A aqui. Então, o conteúdo de amanhã é até a aula... Aula 11 da primeira unidade, tá bom? Então, o conteúdo
que vai cair amanhã é aqui. A partir de semana que vem, para dar uma folga a vocês, aí a gente começa a agendar as ATs referente à segunda unidade, porque amanhã a gente já vai começar a terceira, tá certo? Que isso, a gente fala terceira, que se a gente tivesse com a aula presencial, né? Porque a gente está tentando seguir aqui uma ordem, tá bom? Então, o conteúdo da AT da manhã é até aqui, né? Atividade, aula 11 da primeira unidade, tá certo? Que a primeira AT é o site, que vocês têm que desenvolver eles e mandar o link para mim até a próxima segunda-feira. E aquela outra página lá, o About Me, vocês têm que criar ou informações pessoais, ou então até da própria empresa fictícia que vocês vierem criar. O site pode criar também, certo? É a primeira e a segunda AT da primeira unidade. A terceira AT da primeira unidade é o que vocês vão fazer amanhã, tá bom? Beleza, Ítalo aí falou que vai precisar sair. Depois a aula vai ser disponibilizada. Eu ainda não baixei, até falando nisso, deixa eu colocar para ir baixando aqui a aula que a gente teve hoje de manhã. Depois eu baixo. Que aí tem 200 contas logadas aqui, e aí às vezes o navegador enlouquece. Pronto, então esse foi o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá, pegando aqui o código. Aqui foi o 34, então vamos logo colocar aqui exemplo 35 do CSS, porque a gente não corre o risco de esquecer. Trinta e cinco ponto CSS. Ok? E aqui vai ser imagem miniatura. Exemplo, imagem miniatura. .html. Ok? Então, bora lá. E agora um H2, exemplo de imagens em miniatura. Vou fechar o H2, certo? Vou criar uma outra tag aqui chamada parágrafo. Propriedades das bordas para imagens em miniatura. Certo? Fechei o parágrafo. E agora eu vou colocar o caminho da imagem. Vamos lá, só reforçando. Imagem, src, dois pontos. Tá? E aí eu vou colocar o caminho, vou usar a mesma. Tá certo? Utilizar essa mesma aqui. Tá certo? Só vou alterar, no caso aqui, ó, tem uma observação. Vou ter a descrição. No entanto, aqui eu vou precisar fazer uma alteração aqui. Certo? Nesse caso aqui, eu vou colocar o tamanho dele 150. Certo? Por quê? Porque é uma miniatura. Ok? Então, o estilo dele vai ser 150. Então, se eu executar esse código aqui, acho que já vai dar para a gente visualizar aqui. Pronto. A miniatura. Certo? Mas aí eu vou trabalhar a questão das bordas dessa miniatura.
E aí eu vou vir aqui para imagem, IMG. Né? Eu vou trabalhar borda, 1 pixel, sólido, tá? E vou colocar, deixa eu ver, vou colocar azul para a gente ver como é que fica. Aí vem o raio da borda, border radius. Vamos colocar 4 pixels. Vamos colocar o espaçamento, ou seja, o padding, 5 pixels. E vamos colocar as dimensões dele, 150. Ok? Então vamos ver como é que, o que é que mudou nele aqui. Opa. Aqui. Ela abriu em outro. Ó, aqui, certo? Deu a borda azul, como eu defini lá. Azul aqui, 1 pixel. Então por isso que ela está bem fininha, né? E sólida. Eu poderia colocar 3 pixels aqui, ó. Você já vai perceber a diferença. Tá vendo? Quase uma moldura. O padding 5, então se eu botar aqui 25, vamos ver como é que fica. Na verdade, é esse espaço aqui, tá vendo? O padding é o espaço da borda até a imagem. Então, observe que como ficou diferente aqui quando eu aumentei o padding. Deixei 5. E o tamanho da imagem, 150. Né? Se eu colocar aqui 350, vamos ver como é que vai ficar. Ele ainda vai. Então, deixa eu só fazer um teste aqui. Que pode ser que aqui nem seja preciso colocar esse valor. Só testar aqui para ver se vai. A mesma coisa, certo? Então, é um trabalho a menos para você. Então, no código HTML, você só coloca o endereço da imagem e a respectiva descrição. Que também, se você tirar aqui, ele vai funcionar também, tá? Se eu tirar aqui a descrição, funciona do mesmo jeito, tá certo? Então, esse é um exemplo de imagem em miniatura, né? Você vai trabalhando ele aqui, ó. Okay? Essas, nesse formato. Eu posso também fazer com que a minha imagem, ela seja um link, ou seja, quando eu clicar naquela imagem, ela abra uma determinada página. Isso é comum, ó. Se eu vim aqui no site da Globo, por exemplo, e aí eu entro determinada página, né? E aí eu navego, leio, assisto a informação, e aí eu tenho duas opções para voltar para a página inicial. Eu posso clicar aqui, ou então às vezes você entra nessa, aí vai mais embaixo, aí tem uma notícia, aí você clica na outra notícia, né, em outro link, e você vai entrando em várias páginas, tá? Então aí, para você voltar para a página inicial, simplesmente você vem aqui, que isso aqui não deixa de ser uma imagem, certo? Clico, e ele vai retornar para a minha página inicial, certo? Então, eu também, ou seja, eu posso transformar uma determinada imagem num link que vai me direcionar para uma determinada página, tá certo? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Agora vai ser o CSS 36. Vamos lá. Exemplo, imagem, link, ponto HTML. Ok. E aí vamos no CSS. Exemplo 36. Ponto CSS. Certo?
Então, aqui eu posso, só para seguir o padrão, né? H3, imagem com link de direcionamento. Na verdade, peraí, não. Deixa só com link. Quando eu clicar na imagem, ela vai abrir em outra aba, mas vai abrir a mesma imagem, tá certo? Ela não vai abrir uma página, vai abrir a mesma imagem. Então, acesse a imagem através do link. Ok? Aí, ó, eu vou utilizar uma tag aqui, ó. Vou utilizar o A, né, que é uma âncora, e vou utilizar o target, né, que também funciona como uma âncora. Ele informa ao navegador, né, seja ele Firefox, Google Chrome, para onde ele vai ser direcionado. Ok? Então, target igual. E aí eu vou utilizar uma propriedade chamada blank. Ou seja, quando eu clicar na imagem, essa imagem ela vai ser aberta em outra aba, tá certo? Então, blank href, e aí eu vou utilizar lá, o nome da imagem é caruaru.jpg, né? Caruaru.jpg, certo? E aí eu vou colocar o caminho da imagem, né? img src caruaru.jpg, fecha aspas. Se eu quiser colocar a descrição, né? Se não, eu posso colocar o tamanho, né? Então, eu posso colocar aqui o style, o estilo da fonte, do tamanho da imagem, style, e aí vem o if, e eu coloco as dimensões, 150, 250 pixels. Ok? Fechei aqui, abri o elemento âncora aqui, ó, o A, aí eu tenho que fechar ele, tá? Aqui embaixo eu vou fechar. Então pronto, aqui eu tenho o meu código HTML. Agora eu vou para o CSS. No CSS eu vou chamar lá imagem, okay? E aí eu vou definir a borda, um pixel também, vai ser sólida, e vou colocar a cor da borda para red, ok? Eu vou trabalhar o border radius, que vai ser 4 pixels também. Vou colocar o espaçamento, padding, 5 pixels. O tamanho da imagem, vou colocar 250. Então, vamos fazer o teste para ver se nesse aqui também funciona feito o outro. Certo? Pronto, aqui eu termino essa parte. Aí agora eu venho para o efeito, né? Então, o img hover. E aí eu vou trabalhar aqui, ó. Box shadow. Aí vem as posições. Será 2 pixels, né? Vamos colocar aqui e a gente vai entendendo cada um aqui. E vamos colocar uma cor, deixa eu ver aqui, tá azul. Né? Ponto e vírgula. Vamos executar. Exemplo, imagem link. Opa, não abriu. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Caruaru. Ah, entendi aqui. Ponto, barra, imagens, barra.
Caminho da imagem. Certo? Então, vejam, ó, a imagem, ela fica, quando eu coloco o mouse em cima, ela fica, é que a borda surge, tá vendo? E aí, quando eu clico, né, ela me direciona. Lembra lá do underline blank? Então, o underline blank, ele faz isso, que quando eu clico na imagem, ele vai abrir em outra. Né? Às vezes você está acessando uma determinada página na internet e quando você clica, ele direciona para outra. Né? Então, é porque utilizou essa propriedade aqui, ó, underline blank. Certo? Então, ele vai abrir essa imagem, só que em outra aba. Tá bom? Então, vamos só fazer o teste aqui, que se eu tirar aqui, se ele vai funcionar também da mesma maneira. Fecha, atualiza também. Tá certo? Ele mantém as dimensões do arquivo. Ok? Se eu vim aqui, colocar foto, em vez de 2, 4. Observem que o. Deixa eu aumentar mais aqui. 4 foi pouco. 20. 20, tá ok. Na verdade, é o efeito, né? É como se fosse uma luminosidade que fica atrás da imagem, tá vendo? No caso, o azul, né? E quando eu cliquei, abriu. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, esse rover, Oi? O o que hover? ele significa? Qual a dúvida, Ana? Em relação ao rover, o que ele Certo. significa? Ele significa esse efeito aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima. O efeito aparecendo, tá vendo? Como se tivesse É um isso. LED, uma luz. É. Na verdade, aqui eu trabalhei a quantidade dos pixels aqui, né? Então, eu posso aumentar também aqui, eu colocar 10. E vai, já fica mais forte, tá vendo? A espessura da borda, né, e o efeito que a página dá. Entendi. Aí observe ó, que nesse caso aqui, quando eu redimensiono, né, a tela, é a questão que a gente fala de responsive, né? Quando a página é responsiva, ela se encaixa de acordo com o padrão que você vai utilizar. Se você está utilizando um dispositivo celular, se está utilizando um tablet ou um computador, ou seja, são telas distintas. É o que chama de responsive. E aí, nesse caso, a gente vai. Deixa eu mostrar aqui outro exemplo para vocês. Que aí a imagem ela vai se encaixar de acordo com o tipo de tela que você for utilizar. Deixa eu colocar aqui 37. HTML. Exemplo, imagem responsive. HTML. Ok? Página 37. CSS, salvar. 37.css. Aqui eu tenho que colocar a imagem,
Deixa eu colocar a imagem direto por conta do tempo aqui, para não atrasar. A imagem SRC. E aí eu vou colocar o caminho da imagem. Vou utilizar a mesma aqui, tá? Aqui. Posso deixar as mesmas dimensões. Na verdade, nesse caso aqui, é importante que eu determine. Vamos deixar aqui no padrão mesmo e vamos ver o que acontece. Certo? A imagem, certo. Aí eu vou vir pro CSS. No CSS eu vou chamar imagem. E aqui, ó, eu vou dizer qual é o máximo, né, de largura. No caso, 100%. E a altura, eu vou deixar ela automática. Certo? 37, 37. Vamos ver se esse funciona. Vamos pegar um. Deixa eu ver as dimensões dessa imagem. Porque às vezes as dimensões é pequena, não faz tanto efeito. 1.200 por 800 é relativamente um tamanho bom. Então, tá aqui, ó. A página. Essa aqui não é esse aqui, não, tá? Deixa eu fechar. Esse aqui, quando eu clico, ele abre aqui, certo? Mas esse aqui é outro. Pode ver que a imagem está maior. E aí, ó, se eu mencionar a página, na verdade, acho que foi, deixa eu ver aqui acho que é aqui. Aqui eu vou ter que colocar o tamanho, a largura, 2 pontos. Definir aqui 1000 por 300. Certo? Deixa eu ver agora. Porque a ideia é que ele vai se adequar ao tipo de tela que eu esteja. Certo? Na verdade, não era nem para ele criar essa barra de rolagem aqui, era para ele se adequar ao tipo de janela que eu tivesse. Fosse desse tamanho, fosse. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ele se encaixou perfeitamente aqui no tamanho da tela. Mesmo eu diminuindo, ou seja, isso aqui é o mínimo que possível, né? Como também o máximo. Certo? Então, aí eu determinei lá no, como, no HTML, né, as dimensões dele. Né? Vamos ver quais são as dimensões da imagem. Deixa eu lembrar aqui. 1.200 por 800. Vou colocar aqui para ver. 1.200. Se eu mexer aqui nas configurações, ele vai, mesmo eu aumentando aqui, ó, ele vai se encaixando no tamanho aqui. Deixa eu ver fazer o comparativo com a outra imagem que não está responsiva, né? Então, se eu diminuir aqui, ele continua do mesmo jeito, tá vendo? Ele não cria, nesse caso aqui, ele não cria a barra de rolagem. Nesse outro exemplo, ele vai criando aqui a barra de rolagem quando necessário. No exemplo anterior, não. Aqui, se eu redimensionar aqui, ele vai seguir essa mesma, né? Se eu aumentar ou se eu reduzir ela. Ok? Pessoal, dúvidas?
Perguntas? Esse último que o senhor fez, Certo? Esse aqui, eu não o entendi. O que responsivo. seria esse? Oi? O que seria esse? Não entendi muito bem. Esse é o responsive, que ele vai se adequar ao tipo de tela que você está usando. Se você está usando um computador, se você está usando um notebook, ou um tablet ou um celular. Então ele vai se encaixar sem perder a qualidade da imagem, entendeu? Já ele não cria a barra de rolagem, mas aí a qualidade da imagem não fica tão boa. Entendi, mas dependendo da minha imagem, eu teria que aumentar ou diminuir as dimensões no código HTML. Aí vai depender do tipo de projeto que você está desenvolvendo, né? Aí vai ter projeto que vai ser necessário que você mantenha a qualidade da imagem, vai ter outro que não. Mesmo que o usuário reduzir, ele não vai perceber, não vai ficar perceptível para ele. Aí vai ser variável isso aí, esse tipo de situação, tá certo? Não, porque o meu eu diminuo a página, não fica não. Qual deles? Qual dos exemplos? O primeiro, ou melhor, o último ou o penúltimo? O último. Tipo, Ó, se eu diminuo esse último ele vai ficar assim, né? Se eu diminuir, ele vai criar a barra de rolagem. O seu criou, deixa eu ver. se você Criou, reduzir a página. criou. Pronto. Criou, que foi o do link, né? Quando eu clico nele aqui, ó, mesmo se eu diminuir a tela, ele não vai criar a barra de rolagem, tá vendo? Se eu reduzir aqui, ele vai se encaixar no tamanho aqui. Ele não cria a barra de rolagem que nesse último ele criou. Tá vendo? Ele sim, o tamanho da tela aqui. Nesse último aqui, que foi o responsive, se eu aumentar, mesmo quando eu estou no máximo aqui, ó, ele criou a barra de rolagem. Se eu diminuir, ele também cria a barra de rolagem. Mas aí veja que essa questão aqui da altura, a altura se mantém, tá vendo? Que na verdade, deixa eu ver aqui, eu coloquei 1.200 por 800. Deixa eu colocar 800 por 600. Entendi. E aqui também, não, aqui tá automático. É porque aqui o EIF tá automático e aqui ele tá o máximo dele de largura, os 100. Deixa eu usar. Pronto, aqui ele agora ficou automático. Então, se eu diminuir aqui, também ele não varia, porque na verdade eu mexi nas configurações, nas propriedades aqui, né? Então, eu determinei que o tamanho era 800 por 600. Então, vai ser sempre essa parte aqui, ó. 1.200 por 600. Então, no HTML, o que eu mudar aqui vai ser o que vai alterar aqui nessa parte. Nesse caso aqui, ó, como eu botei 600, ele criou a barra de rolagem. Nesse outro exemplo, não. Nesse outro exemplo, quando mesmo colocando... Na verdade, eu não coloquei aqui. Deixa eu colocar. Fazer o teste. Eu deixei sem nada. Deixa eu fechar. Atualiza. Ele esticou aqui. Ele mexeu nas configurações da imagem aqui, né? Então não era essa a intenção. Na verdade, lá nesse exemplo era para ficar aqui só 50. Porque na miniatura. Fazer. Pronto. E aí ele vai ficar nesse valor que ele está aqui fixo, ó, né? Essa imagem fixa aqui é porque no CSS dele, né, eu determinei aqui, ó, 250 pixels. Né? Então, é o máximo que ele vai atingir. Então, eu já pré-determinei isso. Ok? Dúvidas, perguntas? Não, entendi. Obrigada, professor. De nada.
Tudo tranquilo? Então, só para recapitular, amanhã de manhã, aula de linguagem de programação referente à terceira unidade no Classroom novo. E à tarde, às 5 horas da tarde, AT referente à terceira, AT referente à terceira atividade da primeira unidade ainda, tá? Individual e vai estar disponível também no Classroom novo. A Ok? aula de amanhã é da terceira unidade de LPG. Isso. Ah, E a entendi. AT à tarde é da primeira unidade. Ave Maria, não sei como é que você aguenta. É muito confuso. É coisa demais de juízo. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até amanhã. Amanhã é 9h20, né? 9h20 lá no Classroom. No Classroom novo, não é no antigo. Até amanhã, bons estudos para vocês. Coisa é só chamar.